Saúdo a todos os filhos e filhas de Deus com a paz do Senhor Jesus. Em Lucas capítulo 15, Jesus descreve como sendo o bom pastor, que procurou uma ovelha perdida até que a encontrou. Então pôs a ovelha sobre os seus ombros com alegria e chamou seus amigos para se regozijarem com ele, porque havia encontrado a ovelha que havia se perdido. Ah, se você deixasse que ele carregasse você sobre os seus ombros hoje e sempre. Ele se alegraria tanto e convidaria os anjos a se regozijarem com eles. Lucas capítulo 15, versículo 10. O amor de Jesus pelos pecadores era visto durante a sua vida na terra. Aquele que era Deus por nós deixou de lado toda a sua reputação. Tomou sobre si a forma de servo, nasceu de uma virgem e se fez semelhante aos homens. Nós devemos nos lembrar de que ele ainda é o mesmo Jesus de ontem, hoje, eternamente e sempre será. Veja a mulher pecadora que veio a Jesus. No capítulo 17, ela lavou seus pés com suas lágrimas e secou os cabelos da sua cabeça, os pés de Jesus. Jesus não a expulsou, mas Jesus disse: seus pecados são todos perdoados. Esta mulher pecadora que deixou seus pecados e se chegou a Jesus foi completamente perdoada pela sua graça divina. Veja também Zaqueu, que era coletor de impostos, subiu na árvore porque queria ver Jesus passar. Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje a salvação chegou na tua casa. Zaqueu desceu e disse: Senhor, tudo aquilo que injustamente tirei dos homens devolverei 4 vezes mais, e metade de tudo aquilo que sobrar darei aos pobres. Aqui encontramos prova de que seu coração havia sido transformado e que seus pecados haviam sido perdoados. Jesus é exatamente o mesmo Deus de hoje. Veja Jesus no dia da sua morte, após ter sido pregado na cruz. Ele orou: Pai, perdoa, pois não sabem o que fazem. Uma das maravilhas daquele dia foi a conversão de um dos ladrões que orou: Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. A resposta imediata de Jesus foi: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E naquela manhã este homem se encontrava em pecado, e à tarde foi salvo por Jesus Cristo. E à noite já encontrava com Cristo no paraíso. Ele foi justificado, santificado e preparado para o céu dentro de poucas horas. Esta é a graça que o Senhor Jesus tem para oferecer a todos nós. Jesus no Calvário, ele morreu. Cristo morreu, não pelas pessoas boas, e sim pelas que estavam afastadas de Deus. Está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 6. A Bíblia diz: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele é a verdadeira paz. Quando ele diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso, humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ele é a chave da vitória, ele é a porta do verdadeiro caminho que abre para todos nós. Como ele diz no Evangelho de João capítulo 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele, né? Pela sua graça. E sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo. Jesus, que o salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício, para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé. Como está escrito em Efésios capítulo 2 e o versículo 8. Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Você é salvo pela graça de Jesus. Você não precisa ir até os confins da terra, nem sair da sua casa, nem bater em portas,
porque Jesus é a verdadeira porta, o Evangelho Santo, o mesmo Deus, poderoso e soberano. E essa graça maravilhosa que nos torna salvo é de graça. E você não paga nada, nem R$1. O reino de Deus está em você. Os céus de Jesus é de graça. Jesus é a porta. É só você convidá-lo e abrir a porta do seu coração para ele entrar, né? E não temas, crê somente. Após um naufrágio, o único sobrevivente agradeceu a Deus por estar vivo e ter conseguido se agarrar à parte dos destroços, para poder ficar boiando. Este único sobrevivente foi parar numa pequena ilha, desabitada, fora de qualquer rota de navegação. Ele agradeceu novamente. Com muita dificuldade e resto dos destroços, ele conseguiu montar um pequeno abrigo, para que pudesse se proteger do sol, da chuva, de animais e também para guardar seus poucos pertences. E como sempre agradeceu. Nos dias seguintes, a cada alimento que conseguia caçar ou colher, ele agradecia. No entanto, um dia, quando voltava da busca por alimentos, ele encontrou o seu abrigo em chamas, envolto em altas nuvens de fumaça. Terrivelmente desesperado, ele se revoltou e gritava, chorando: "O pior aconteceu, perdi tudo. Deus, por que fizeste isto comigo?" Chorou tanto que adormeceu profundamente cansado de tanto chorar. No dia seguinte, bem cedo, foi despertado pelo som de um navio que se aproximava. "Viemos resgatá-lo", disseram. "Como souberam que eu estava aqui?" perguntou ele. "Nós vimos seu sinal de fumaça. É comum sentirmos desencorajados e até mesmo desesperados quando as coisas vão mal. Mas Deus age em nosso benefício, mesmo nos momentos de dor e sofrimento. Lembre-se, se algum dia o seu único abrigo estiver em chamas, esse pode ser o sinal de fumaça que fará chegar até você a graça divina. Porque Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele é Jesus que liberta. Como está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Crê na verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade que liberta. Ele é a luz que brilha verdadeiramente no seu coração, no meu coração. Ele é a rocha eterna. Então, coloque a sua confiança em Deus e na palavra de Deus, porque Jesus, verdadeiramente, é Ele que nos salva, que nos alimenta, que nos sustenta, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Amém.